Olá pessoal, eu vou falar para vocês aqui o básico de um Linux em geral, alguns comandos básicos e a configuração da rede. No caso que nós vamos usar o Debian na última versão, que é a 11, nós vamos utilizar somente a interface texto, nós não vamos usar interface gráfica. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é logar no nosso Linux. Aqui já tem algumas informações na tela, que é a versão que nós estamos usando do Linux, está lá Linux 11 Debian, e aqui está repetindo Debian. Só que no caso aqui de Debian Login, esse nome Debian minúsculo, na verdade é o nome que nós demos para esse sistema operacional durante a instalação. Então o nome que você colocar na máquina, pelo sistema operacional, ele vai aparecer ali. E esse nome ele é importante para a rede, que ele deve ser único. Se você tem lá 100 computadores na sua rede local, cada computador deve ter um nome único na sua rede. Você não deve ter dois computadores com o mesmo nome, ok? Então é esse nome Debian minúsculo que está aparecendo ali. Então, eu posso logar aqui com o usuário comum, um usuário que não tem direito a fazer nada. Então, quando você faz isso, que eu vou logar aqui agora, o seu terminal ele vai aparecer aquele cifrão, tio e cifrão, igual está aparecendo ali. Tá dizendo lá, Davi@Debian, quer dizer, o usuário Davi está logado no computador que chama Debian. O tio significa que eu estou na pasta home desse usuário, do usuário Davi. E o cifrão significa que eu sou um usuário comum, que eu não tenho direito de administrador do sistema. Se eu logar como root, se eu mudar para o root, é o que eu vou fazer aqui agora, ele mostra que agora é o root@Debian, root está logado no Debian, a pasta atual que eu estou, então como eu estava na pasta home do usuário Davi, agora eu não estou na pasta home do usuário atual que é o root, então por isso ele está mostrando o caminho completo onde eu estou, a pasta que eu estou. Estou em /home/Davi. Então, estou dentro da pasta Davi, que está dentro da pasta home, assim por diante. Só que agora aparece a cerquilha lá no final, ao invés do cifrão. A cerquilha significa que eu sou um usuário administrador, um usuário que pode modificar o sistema. Eu posso sair desse usuário, ó. Eu saio do usuário root, que é o último que eu loguei, ele volta para o usuário anterior que estava logado, que é o usuário Davi. Se eu saio novamente do usuário Davi, ele encerra ali o login do Davi, que era o que tinha logado primeiro. Eu posso logar também, como eu estou aqui no terminal, posso logar direto pelo root. Eu não preciso logar do usuário comum, depois eu logar pelo root. Então ele já mostra que eu estou lá o root no Debian e o tio significa que eu estou na pasta home do root, tá? Do usuário root. Se eu usar o comando para ver qual é essa pasta, basta eu usar aquele comandinho pw dele, vai mostrar o caminho completo da pasta home do root, que é o /root, tá? Então, essa foi a primeira parte aqui da minha apostila, explicando, aqui está tudo explicadinho. Tá? Eu mostrei aqui agora o comando su também, né? Já quando você quer passar para outro usuário, você está logado com o usuário e que você quer mudar de usuário. Nós temos também um editor de texto que nós vamos usar bastante, que é o Pico.
Então, Pico é um editor que vem padrão nas distribuições do Debian. Então, como nós não estamos usando interface gráfica, nós temos que usar um editor de texto, modo texto. O editor Pico, ele é bem simples de ser utilizado. Basta você digitar Pico e o nome do arquivo que você quer editar. Observe aqui que no diretório root, do home do root, não tem nada, não tem nenhum arquivo. Então, comando ls, eu verifico quais são os arquivos que tem dentro dessa pasta, dentro desse diretório. Eu posso criar um arquivo texto, se eu quiser. Basta eu fazer pico, vamos colocar aqui texto.txt, por exemplo. Como esse arquivo não existe, ele vai criar esse arquivo. Tá? Ele abre um arquivo lá, novo arquivo, ali embaixo. E nesse rodapé também tem os comandos em que eu vou poder utilizar no Pico. Que na verdade, se vocês observarem, na verdade ele é o Nano. Né? Esse editor de texto ele chama Nano, mas ele tem também esse nome de Pico, que é uma variação do Nano. Né? Então lá tem o Ctrl G, ajuda, Ctrl X, sair, Ctrl O, gravar, Ctrl R, ler o arquivo e assim por diante. São todos os comandos que a gente tem nesse editor de texto. Então eu posso fazer um texto aqui qualquer. Terminei de fazer o meu texto, eu vou gravar esse texto. Então eu vou usar o comando Ctrl O. Ctrl O, ele pergunta, você quer salvar com esse nome que está ali? Texto.txt? Sim, quero. É só dar Enter e pronto. Ó, está salvo. Agora eu quero sair, Ctrl X. Saiu. Se eu listar o diretório agora, está lá o meu arquivo texto.txt. Se eu usar novamente, vou limpar a tela aqui, para desaparecer aquele texto que ele fica na tela. Se eu editar novamente, lembrando que no Linux, seta para cima, você repete os comandos que você já fez desse usuário. Ó. Todos os comandos que eu já digitei aqui vão aparecer. Então, eu vou repetir, eu quero editar novamente esse arquivo texto.txt. Vou repetir o comando e ele abre ali para mim o meu texto. Tá? Então, eu posso modificar, posso acrescentar mais coisas. Tá? Se por acaso eu mudar alguma coisa aqui e pedir para sair, ó, Ctrl X, ele vai, tipo os editores de texto gráfico que você tem, ele vai perguntar, ó, o buffer, salvar o buffer modificado, o que é o buffer? Buffer é que você digitou aquele texto a mais, ele está na memória, só que ainda não foi salvo no disco. Então ele está perguntando, você quer salvar esse buffer, essa modificação que você fez no seu texto? Sim ou não? Basta você apertar S ou N. Né? Ah, sim. Aperta S. Ele já quer salvar com esse nome de arquivo mesmo? Se a resposta for positiva, você dá um Enter só e ele salvou e saiu, porque foi o comando que eu tinha acionado. Eu pedi para sair do arquivo e ele perguntou se eu queria salvar ou não. Então, eu vou editar novamente o arquivo. Está lá, com tudo que eu tinha modificado. Né? Aí eu vou digitar hoje está um lindo dia. Tá? E vou pedir para sair. Salvar o buffer modificado? Não. N. Pronto, não salvou. Vou editar novamente, ó. Então, aquela última linha que eu digitei não foi salva no disco. Ok? Então, esse é o funcionamento básico do Pico que nós vamos precisar. Edição, gravar, sair.
tem outros recursos aqui, né, que você pode utilizar. Por exemplo, um localizar, onde está. Ah, eu quero localizar uma palavra tal de um arquivo. Eu tenho um arquivo de configuração muito grande, gigante lá, de, sei lá, de 1000 linhas ou mais, e eu quero localizar uma palavra, uma parte específica, eu dou Ctrl W. Ctrl W. O que que você quer achar? Ah, eu quero achar tudo que começa com, tá? Aí eu digito que eu quero pesquisar e dou um Enter. Olha lá, achou. Ele colocou o cursor naquele local onde está aquela palavra. Se eu quiser continuar pesquisando, eu dou Ctrl W de novo e só dou um Enter. Porque se vocês estão vendo que com já está entre colchete. Basta eu dar um Enter, ele continua pesquisando. Olha lá, esta é a única ocorrência. Ó. Então não achou mais nada. Ah, eu quero achar agora a letra A. Qualquer coisa com a letra A. Olha lá, achou? Lá de lista. Ctrl W de novo. Tá? Achou mais um A. E assim por diante. Então, esse é o básico do Pico que a gente vai precisar. Tá bom, gente?